So guys, vamos conhecer alguns estudos envolvendo cálculo nas ciências naturais, mais precisamente na biologia e na química. E antes de nós, de fato, conhecermos esses estudos, nós iremos fazer uma breve revisão de taxa de variação. Então, essa parte da aula ela será totalmente teórica, é só mesmo com o intuito de manter os conteúdos em dias. Então aqui eu coloquei aqui parte de trechos que são importantes para destacar nessa aula. E a gente começa com, deixa eu escolher a cor aqui, com uma função f de x chamada de y. Normalmente a gente dá um nome para uma função. Então pega uma função f, eu chamo ela de y. A derivada dessa função tem várias maneiras de representar. Tem na maneira por linha, notação de linha, assim ou assim. Mas quando a gente trabalha com taxa de variação, uma maneira muito boa de representar a derivada é a notação de Leibniz, porque ela especifica de quem é a taxa em relação a que variável essa taxa está variando. Então, a gente vai preferencialmente usar Leibniz. E quando você vai representar a derivada dessa função por Leibniz, tem duas maneiras também. Você pode colocar a derivada do y em relação a x, porque a função é y, mas você pode colocar também a derivada da f em relação a x. Por quê? Porque a função também é f. Há uma terceira maneira também, você coloca um d de x, indicando que a derivada é em relação a x, e coloca o nome da função entre colchetes. Então, há três maneiras. Aqui a gente vai mais utilizar essa maneira aqui, é a dy dx, ou assim como o livro colocou, para poder ficar tudo numa linha só. Pois bem, guys, por que essa maneira é muito boa para representar a derivada quando eu trabalho com taxa de variação? Porque ela deixa claro quem eu estou calculando a derivada em relação a quem, e isso nos deixa claro em relação à taxa de variação. Se a gente lembrar do conceito lá de taxa de variação, eu vou lembrar aqui para vocês, o nome taxa de variação, normalmente se calcula a taxa de variação de uma grandeza. Então, quando você vai pronunciar o nome completo, você não vai falar apenas taxa de variação, você vai dizer taxa de variação de tal grandeza. Pode ser taxa de variação da temperatura. Então, você vai falar da taxa de variação da temperatura, taxa de variação do volume, taxa de variação do volume, taxa de variação da pressão, taxa de variação da pressão. Se você quer calcular a taxa de variação de uma massa, de um objeto, taxa de variação da massa. E lembre-se que a taxa de variação, ela é sempre em relação a alguma coisa. Se vocês recordarem, lá nas aulas que a gente viu de taxa de variação, desde os primórdios, quando a gente definiu taxa de variação, desde o começo, quando a gente definia apenas taxa, depois veio taxa média de variação, sempre a taxa de variação é em relação a algo. E na grande maioria das vezes é em relação ao tempo, mas não é sempre. Então, por exemplo, eu posso fazer um estudo da temperatura que está alterando em um ambiente. A temperatura ela vai mudando à medida que o tempo passa. Então, nesse meu estudo, eu posso estar interessado na taxa de variação de quem? Da temperatura em relação ao tempo. Então, a taxa de variação sempre é em relação a algo. Por isso, taxa de variação de algo em relação a algo. Tem esses dois elementos da taxa de variação. E o Leibniz ele é muito bom porque ele deixa claro esses dois elementos. Aqui a derivada de em relação a eles. Lembre-se que a taxa de variação é uma derivada.
Então, tudo se encaixa perfeitamente. Se você olhar para o Leibniz, como é que você lê isso aqui, ó? Derivada do y em relação a x. Olha o d e o em relação entrando em ação. Dessa forma, você pode ler isso aqui de outra maneira. Se você lembrar que a derivada é uma taxa de variação, você pode reler de outra maneira. Ao invés de você ler esse d de derivada e esse d de em relação, você passa a ler esse d de taxa. Então você pode ler assim, ó, taxa de y em relação a x. Aqui se mantém em relação. Então veja a leitura do Leibniz. O Leibniz você pode ler como derivada e como taxa. Derivada de y em relação a x. Taxa de y em relação a x. Então Leibniz é muito bom porque a leitura dele é totalmente intuitiva e ligada à taxa de variação. Então, guys, para ficar claro, derivada pode ser interpretada como uma taxa de variação. Ou seja, a taxa de variação para efeito de cálculo é uma derivada. E vamos recordar que a taxa de variação ela é um conceito que vai nos dizer como uma grandeza varia em relação a outra. E esse conceito ele é muito importante em diversos tipos de estudo. Inclusive, o primeiro que a gente vai ver é como é o comportamento da pressão, acho que é a pressão em relação ao volume. Tem aqui. Não, esse vai ser o segundo. Daqui a pouco a gente vai ver como é que se eu tenho uma reação química, eu vou medir como é a taxa de variação dessa reação química, ou seja, como ela está variando com o tempo. Então, o conceito de taxa, ele vai nos dizer o quanto o meu objeto de estudo está variando em relação a outra variável. E isso é medido através de quê? Da derivada, que é o que a gente vai ver. Então, só explicando por que a gente vai usar mais Leibniz, é por causa dessa questão da leitura e interpretação. Vamos ao texto. Sabemos que se eu tiver essa função representada dessa maneira, a derivada vai ser assim, e a derivada pode ser interpretada como uma taxa de variação do y, que é aqui o de cima, do y, em relação a quem? A x. Em relação a x. Então, a primeira frase aqui é o que eu acabei de explicar para vocês. Nesta sessão, examinaremos algumas das aplicações dessa ideia na química e biologia. Né? A gente não vai ver na física, nem na economia e outras ciências, possivelmente não. Eu quero focar especificamente no curso para o qual essa disciplina é oferecida. Mas ela tem aplicações em diversas outras áreas, não só na física, na economia, mas na engenharia, até mesmo a área da, acho que é psicologia, alguns tipos de estudos, enfim, são diversas. Aí vamos ver como é que a gente fez o estudo, como foi que a gente chegou ao conceito de taxa para que a gente remeta a alguns estudos ou associe a taxa. Lá quando a gente estudou, a gente considerou uma variação da variável x, de x1, então a variável x, de x1 até um x2. Como é que a gente mede a variação? Se x variar desse ponto até esse ponto, a variação você mede calculando o final menos inicial. Aí você calculou esse comprimento aqui, que é a variação. Então a variação a gente mediu, nós falamos da variação da variável, a gente costuma chamar de delta, aqui é o delta, variação da variável. Depois falamos quando essa variável varia, a nossa grandeza, a nossa função também varia. Meu y vai variar, eu posso calcular a variação do y. Lembrando que delta indica a variação. Aí a variação do y é semelhante, é final menos inicial. Quem é o final do y? O y é a função. Então vai ser a função no valor final menos função no valor inicial. Lembrando que o final inicial são x2 e x1.
E aí você pega o quê? Se você pega essas duas variações, variação do y, e divide pela variação do x, aí a gente tem o que a gente chama de quê? De taxa média. Se você não recorda, quando a gente variava de um ponto ao outro e calculava a variação desse ponto até esse outro, as duas variações, quando a gente divide, a gente tem a taxa média de variação. Passando o limite nessa taxa, passou o limite aqui, você tem o que? A nossa taxa de variação. Então, a taxa de variação é o limite das taxas médias, de maneira mais simplificada. Ok, guys? É o limite das taxas médias. Passou o limite nas taxas médias, você tem a taxa de variação. Nesse limite, é sempre pegando a variação do x tendendo a zero. Isso que ele coloca aqui, ó. Variação do x tendendo a zero. Então, essa é a maneira mais simplificada de apresentar. Ok? Aí tem um textozinho aqui. Sempre que uma função tiver uma interpretação específica em uma das ciências, que a gente vai ver isso aqui, a sua derivada terá outra interpretação específica como uma taxa de variação. O que esse texto quer dizer? Quando a gente for trabalhar na prática, em que a nossa função vai ser uma grandeza, ela vai representar algo para o que a gente vai estudar, ela pode representar nossa função, ela pode representar volume, temperatura, pressão, reação química, massa. Sempre que a nossa função representar algo físico, algo real, a derivada a gente vai interpretar como uma taxa de variação, ok? Então, basicamente, era isso que a gente tinha para revisar. De modo geral, quando eu falar em taxa de uma grandeza, a gente já vai botar o D direto. Se eu falar, por exemplo, eu quero a taxa da temperatura em relação ao tempo. Veja como eu coloquei. À medida que eu fui falando, eu fui escrevendo. Novamente, taxa, temperatura em relação ao tempo. Esse Tzão indica temperatura, esse Tzinho indica tempo. Se eu falar da variação de massa em relação ao tempo, taxa da massa em relação ao tempo. Então, cada parte que é escrita, ela tem o quê? Um significado. A gente pode falar da taxa da pressão em relação ao volume, por exemplo. Taxa de variação da pressão em relação ao volume. Muitas vezes a gente vai falar só taxa, subentendido que é taxa de variação. Ok, guys? É isso. Thanks.